Paz do Senhor a todos. Vamos orar para partirmos para mais um estudo da nossa EBD. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelas tuas maravilhas, pela pessoa que o Senhor é. Nós te glorificamos, ó Pai, com as nossas vidas, porque tu és o nosso único Deus, galardoador de todos aqueles que te buscam, que nós possamos aprender a cada dia a nos reportarmos ao Senhor com a nossa fé, crendo que o Senhor vai continuar nos ajudando a passar por todas as etapas de nossa vida, que nós venhamos a olhar firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé, e através disto possamos conseguir lograr êxito, Senhor Deus, em tudo aquilo que nos circunda, que venhamos a pregar sempre a Tua Palavra, a sermos bons testemunhos para o mundo, sendo assim sal e luz para as pessoas, e que o Senhor possa estar atendendo às necessidades também daquelas pessoas que têm perdido entes queridos, que têm passado por muitas necessidades materiais e até mesmo espirituais. Nós queremos nos compadecer disto e estarmos intercedendo por essas pessoas também neste momento. E que o Senhor possa passar este dia como nosso convidado especial e agora também com o Teu poder, o poder que emana do Teu Espírito Santo, estar falando a cada pessoa, orientando a cada pessoa que vai ter a oportunidade de compartilhar, de ouvir mais esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Abençoa-nos, Senhor Deus, é o que nós pedimos para o Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Passado, Presente e Futuro. Tem um dito popular que diz assim: quem gosta de passado é museu. Talvez por isso que aqueles que são históricos, os museus voltados para a história, são tão pouco visitados nos dias atuais, principalmente aqui no Brasil. Não diria isso em países mais desenvolvidos, com uma cultura mais eficiente, mas sabemos que isso tem uma questão agravante numa sociedade, porque povo sem memória é povo sem futuro. No mundo atual, há muita pressa em consumir, e tem um estudo da ciência da psicologia, um fenômeno do estudo científico psicológico que estuda essas questões do consumismo, é a oniomania. E o consumismo, então, ele é uma coisa muito inerente, muito grudada na raça humana, principalmente nos dias atuais. As pessoas consomem muito e muito além do que deveriam, coisas consumidas muito além daquilo que deveriam. Por quê? Porque amanhã, o que é moderno hoje, provavelmente não o será mais. Estará ultrapassado. E quando você fala na palavra ultrapassado, você pega esse prefixo da palavra ultrapassado, então esta palavra resume-se em ultra. Ultra é muito, é além de. Então, ultrapassado é muito no passado. Já ficou. Não serve mais. O futurismo está cada vez mais presente na nossa sociedade, ou seja, o futuro já é discutido hoje, sem ter acontecido muitas vezes, sem ter chegado.
Temos aí um carro voador, dentre tantas outras coisas que nos cercam, que é uma produção de uma empresa japonesa chamada SkyDrive, patrocinada pela Toyota. E já há um projeto para que este carro esteja circulando, ou melhor, voando, já em 2023. Apenas precisam ser criadas regras para que estes carros possam se deslocar não mais por terra, mas pelo ar. Numa grande cidade que tem um trânsito caótico, isso é muito bom, é importante. Não sei como isso vai acontecer, entretanto. Pode ser que hajam muitos acidentes, principalmente no nosso país, né? Com as questões de trânsito caóticas que nós temos, e coisas secundárias que circulam em volta do trânsito, como bebidas e tudo mais. Estas questões de carros voadores eu só via em desenhos animados e nos gibis que eu lia quando criança, mas saíram deste âmbito e passaram para uma realidade futurista muito próxima de nós. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, podemos tirar algumas conclusões também sobre isto, passado, presente e futuro. Em Êxodo 3, Moisés recebe a incumbência de ir ao Egito. Deus o chama e dá esta tarefa a Moisés. E ele recebe uma recomendação para falar aos israelitas que ele havia sido mandado por Deus para libertar o povo de Israel, o povo hebreu, das mãos dos egípcios. E se ele fosse perguntado sobre quem o havia enviado até eles, Deus diz a Moisés: digam então a eles que o Eu Sou o enviou. O Eu Sou nós podemos ver que está no tempo do presente. Eu Sou está no tempo presente, é um verbo também. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, nos diz o seguinte: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, nos ensina o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, Deus é um Deus do presente, ele é atualizadíssimo, assim como a sua palavra também o é. Infelizmente, o pecado não deixa com que as pessoas percebam isto, pelo menos não como se deve. Homens importantes do passado passaram e pouco foram lembrados. Alguns dos seus feitos ainda são lembrados, mas eles não mais. Deuses do passado também foram muito procurados e muito apulpados pelas pessoas. Temos entre eles Afrodite, Apolo, Poseidon, Zeus, deuses gregos, deuses dos hebreus também. Em termos de idolatria, Astarote, Baal, Moloque, Marduk, Dagon. Aonde estes deuses foram parar? É uma grande pergunta. Eles não se atualizaram? Não passaram para o futuro desde que foram citados na Bíblia? Hoje, a Índia tem uma cultura de mais de 1 milhão de deuses. Será que eles irão permanecer ou irão se acabar como estes outros? A Trindade, entretanto,
permanece sendo lembrada no presente. Vamos ver algumas expressões sobre essas questões. As pessoas hoje, quando elas falam sobre Deus, elas falam assim: vamos falar com Deus? Tenho um agradecimento a fazer. Isso significa o quê? Presente. Alguma coisa que aconteceu no tempo presente. Por isso, Deus não pode ser tratado como uma peça de museu. Os oráculos descritos principalmente nos 4 primeiros versos do Salmo 78 expressam algo muito importante sobre estas questões. Gostaria aqui de ler rapidamente para vocês. Salmo 78, 1 até 4. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois eu vou falar com vocês por meio de comparações e explicar os mistérios do passado. Ouvimos e aprendemos estas coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder do Deus eterno, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Então aqui nós temos que o povo ia passando de geração em geração, do passado para o presente e para as gerações vindouras, aquilo que Deus havia feito por eles. Isto era um recurso pedagógico, como a contação de histórias, que é muito usada hoje nas escolas infantis. É um recurso muito utilizado para que as crianças possam aprender. E hoje nós temos tudo que foi escrito no passado e pôde chegar até nós, foi com este conteúdo sendo atualizado através de um fenômeno chamado oráculo, que alimenta a nossa fé. O apóstolo Pedro, em Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34 e de 54 a 62, mostram alguns fatos para nós. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu permissão para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Pedro disse: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu lhe digo que hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro era uma pessoa muito impetuosa. Ele foi o discípulo que saiu do barco para andar até Jesus nas águas e acabou afundando. Pedro cortou a orelha de Malco, um soldado que veio para prender Jesus. Pedro disse que jamais negaria Jesus. Pedro disse também que jamais deixaria com que alguém chegasse perto de Jesus para fazer algum dano a ele ou para levá-lo à morte. Jesus até o repulsa, dizendo que ali estava presente na fala dele, Satanás. Então Pedro era uma pessoa muito impetuosa, e aqui em Lucas 22, 31 e 34, nós vimos esta passagem que eu acabei de ler, e um pouquinho mais adiante, já então no trecho de 54 a 62, nesses versículos do mesmo capítulo, nós vemos o seguinte: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro o seguia de longe.
Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: de fato você estava com ele, porque também é galileu? Porém Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, um galo cantou. Então o Senhor virou e olhou firme para Pedro, e ele se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro disse então que nunca negaria Jesus. No segundo trecho, Pedro nega 3 vezes. Pedro se aquecia junto com mais pessoas ao redor de uma fogueira. Vamos prestar atenção neste detalhe da fogueira, naquele trecho e naquela oportunidade. Dias depois, acontece o que está escrito em João 21. Pedro e mais 6 discípulos, então estavam em 7 no total, estavam próximos ao lago de Tiberíades. Uma tristeza tomava conta dos discípulos. Passaram toda uma noite pescando, ou seja, todos os discípulos voltaram para a sua antiga profissão, porque não acreditavam que Jesus, não acreditavam mais, possivelmente, de que Jesus fosse o Salvador do mundo, aquele com quem eles tinham estado por aproximadamente 3 anos, aprendendo muitas coisas. Tudo havia desmoronado e não restava mais, então, esperança para eles. Então eles tinham voltado às suas profissões antigas, né? Muitos deles, e Pedro, com mais esses 6 discípulos, voltam então para a pescaria. Isso nos mostra um descrédito de Deus do presente. Eles não creram o suficiente para entender que Jesus voltaria ressurreto, continuaria com eles naqueles momentos, naquele presente momento. Nós também precisamos entender estas coisas nos dias atuais. No verso 9 deste capítulo 21 de João, nos mostra que ali, naqueles momentos que se desenrolavam com esta pescaria que eles fizeram a noite toda e não lograram sucesso, ali no amanhecer do dia nos é relatado que havia também uma outra fogueira. Vejam o simbolismo da fogueira de Jerusalém, naquela noite fria, onde Pedro se aquecia com mais pessoas, totalmente frustrado depois do que aconteceu com Jesus e com ele, ao negar Jesus por 3 vezes. Vejam que a fogueira de Jerusalém antecede a fogueira próxima ao lago de Tiberíades. Jesus tinha feito esta fogueira para lembrar a Pedro sobre o seu vacilo, a sua dúvida do passado, e que seria trazida para o presente. No verso 12, Jesus diz também: venham comer. Mas nenhum deles, indo comer com Jesus, tinham coragem de perguntar quem ele era. É porque sabiam que era o Senhor, até porque receberam de Jesus
um conselho para que voltassem ao mar, visto que estavam frustrados também por uma pesca infrutuosa, e acabam trazendo 153 peixes grandes. Para quem passou a noite inteira pescando e não pegou nada, e num simples raiar do dia vão para o mar de novo e trazem imediatamente 153 grandes peixes, é uma coisa fabulosa de se ver e de se desfrutar. Mas então, ali em volta da fogueira, quando Jesus fala com eles, eles percebem que eles estavam frente ao Mestre. Então, aquela frustração dá lugar, talvez, a uma vergonha perante o próprio Jesus. Então, Jesus, do presente, naquele momento, diz para Pedro por 3 vezes: Pedro, você me ama? E Jesus obteve uma resposta: sim, por 3 vezes. E daí para frente passa a surgir o futuro, quando Jesus diz a Pedro: então apacente as minhas ovelhas, se você me ama. Muitos não sabem ainda que Jesus é o eu sou, no presente. E se nós que sabemos quem Ele é e do que é capaz de fazer, mas temos isto como uma esperança somente para esta vida, ou seja, pessoas que vivem somente o materialismo, um investimento nas coisas da carne, pouco alimentam o seu espírito e não semeiam para uma vida eterna, que simboliza aqui o futuro. Então, essas pessoas de fato não são bem-aventuradas, mas passam a ser as mais infelizes deste mundo, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo nos ensina que se a nossa esperança em Cristo é somente para o tempo presente, para desfrutarmos das coisas deste mundo, recebermos as bênçãos de Deus para este mundo e não investindo forte nestas coisas para uma vida eterna futura com Deus, como Ele mesmo dita: juntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e o ladrão não pode chegar para roubar. Então a esperança das pessoas está somente no presente e o futuro deixa de existir. Mas o que Jesus falou para Pedro foi de que o presente deveria ser levado para um futuro, semeando a palavra e cultivando as ovelhas, cuidando delas e angariando novas ovelhas para o aprisco e buscando até mesmo aquelas que se perderam, fugiram do aprisco. Então, vamos pensar sobre todas estas coisas e peço a Deus que alimente esta palavra com fogo ardente nos vossos corações e nas vossas mentes para esta semana que ora estamos iniciando. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus assim o permitir.